Boa noite a todos e a todas que nos assistem. É com imensa alegria que nós damos início ao podcast número 9 do Grupo do 10+. Eu sou a Aline Taborda e hoje vou ter o prazer de conduzir essa entrevista juntamente com a minha querida Bruna de Castro. Oi, pessoal, eu sou a Bruna de Castro, então estreando junto com a Aline, na apresentação de um podcast. E para nós é uma grande alegria estar aqui junto com todo o pessoal, para apresentar para vocês um podcast muito especial. E se tu está nos acompanhando no YouTube, então já aproveita, curta esse vídeo, ativa o sininho, segue o nosso canal e também vai lá no Instagram, @grupo10+. Nós também estamos no Spotify e no Apple Podcast. E para que fosse possível nós estarmos aqui hoje, nós contamos com diversos apoiadores. E gostaríamos de aproveitar esse momento, esse episódio que vai ser um especial de fim de ano, para agradecer todos aqueles que acreditaram no nosso projeto desde o início, que são os nossos patrocinadores master. Então, gostaríamos de agradecer muito ao Posto Tiaraju, que conta com um local amplo, moderno, arrojado, onde você encontra de tudo. Então, se você está pensando aí em fazer uma reunião, também uma gravação, chega lá no Posto Tiaraju que você vai encontrar tudo o que for preciso. Também agradecer ao Wizard, Escola de Idiomas, que é uma importante escola a nível nacional e internacional. Então, se tu busca um segundo idioma, com certeza a Wizard é a escola indicada para ti. Também a Sulnet. Nós sabemos que a nossa vida hoje ela acontece muito mais no online. E para que fosse possível a gente estar aqui hoje gravando e transmitindo esse podcast, isso acontece graças à Sulnet. Então, se você também quer ficar tranquilo aí com a sua conexão, vai lá e visita a Sulnet. A gente também conta com o apoio da Brevet, Comunicação e Marketing, uma importante empresa da questão de comunicação, que é o impulso necessário para fazer o seu negócio decolar, que é a empresa da nossa querida Letícia Sangalete. Contamos também com o apoio e o patrocínio da Clés Móveis Planejados de Giruá, a Clés que transforma sensações e emoções em ambientes. Isso aí, eu me emociono um pouquinho em falar. Bom, então também a gente conta com o patrocínio da Madeira de Luxo. A Madeira de Luxo conta com móveis e estofados, então, para deixar a tua casa ainda mais aconchegante, não só para o final de ano, mas para todas as comemorações e tornar ela ainda mais especial, Fernando? A empresa do nosso querido Fernando Marangon. Muito bem, e também contamos aí com o patrocínio da empresa do nosso querido João, a Dom Chico Pão de Alho Artesanal, que tem aquele sabor de tradição, de família, e vai deixar o seu churrasco muito mais gostoso e especial. E para esse episódio, que é tão especial para nós, a gente tem também patrocinadores desse episódio. Então, o nosso muito obrigado a Mr. Fit, a Vibe e a Barbearia Leal. Bom, nós comentamos que esse episódio hoje ele é diferente, ele é muito especial, Por que ele é tão especial assim, gente? Na verdade, ele é muito diferente e especial porque nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que todos os integrantes do Grupo 10+, que hoje vamos contar um pouquinho alguns detalhes sobre o grupo, formação, expectativas. E para iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria então de começar aí perguntando para o William, pedindo para ele, na verdade, falar para a gente um pouquinho, de uma forma resumida, como que iniciou esse projeto. Então, tudo bem, galera? E aí, a gente está num formato boa diferente noite. Aqui, Acho que todo mundo pode falar um pouquinho, dar seu boa noite, seu boa tarde, conforme o horário que as pessoas estão assistindo em casa. E vamos lá? E aí, João? Como é que boa noite, meus queridos. Uma ótima oportunidade de estar aqui com vocês hoje, celebrando esse ano incrível, esse grande grupo que formamos, com todas essas ideias e formas de impactar a vida das pessoas e agregar algo de valor a cada um que nos acompanha, Isso aí, Brunão tá aí. Boa noite. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com toda essa galera. Nós que nunca nos reunimos para gravar um episódio a primeira vez. E acho que é importante, essa época do ano, a gente olhar para trás, ver o que aconteceu nesse ano e ser muito grato, a tudo que aconteceu. Aconteceu tão rápido, mas é muito bom ver que os integrantes que entraram deram conta do recado, acho que completaram o time de uma forma muito perfeita, com muito sincronismo, e eu estou muito feliz por essa noite aqui, que agora que estamos gravando é noite, mas enfim. E a Leite, passou bem o Natal, Leite? Tudo bem? Tudo ótimo no Natal. Tudo bem, pessoal? É uma alegria estar aqui com todo o grupo reunido e falar um pouco sobre os projetos que nós realizamos, o que a gente está pensando e muitas ideias novas aí para desenvolver no próximo ano. Fernandão, nosso papai aqui da 2023, Em 2024 tem mais um pai, que é o Bruno.
Em 2023, o nosso paizão aí, Fernando Eifer. Como é que tá? 2022, né? 22. Isso aí. Então, boa noite, pessoal, né? Também uma satisfação enorme estar aqui com vocês. É um ano de muitos acontecimentos, né? E esse grupo foi um dos melhores, né? Em segundo, depois da minha filha. Então, é um momento de gratidão, acho, a gente trazer um pouquinho do que a gente conseguiu fazer e um pouco do que a gente pretende também, né? Então, é de agradecimento mesmo. Cara, a Fabi tá aqui também, então a Fabi que trabalha aqui na Wizard, que é o local que a gente está hoje, né? Então a gente montou esse cenário aqui, fez uma bagunça na escola, mas a Vanusa e a Dani vão nos perdoar, né? Porque eu acho que vai ficar um conteúdo legal, né? E aí? Vai sim. Então, boa noite, pessoal. Boa noite aos nossos companheiros aqui de podcast, né? É uma sistemática diferente, né? A gente estar aqui participando, né? E não apenas dois entrevistando. E como o William falou, estamos aqui num ambiente diferente hoje na Wizard, né? Que é o meu ambiente de trabalho. Eu sou apaixonada, para quem me conhece, então para mim é uma satisfação muito grande receber todos vocês aqui hoje. Não sou, né, uma das franqueadas, a Vanusa e a Dani que são, mas me sinto parte, né, dessa família Wizard, então a gente fica muito feliz em poder receber todos vocês aqui hoje. Agora em espanhol. Depois. E o Lipe também está aqui formando o time junto comigo, o Fernando e o João, o time do Réveillon já, né? Estamos prontinhos já. Muito boa noite a todos. É um prazer, né, estar aqui convivendo com vocês, não só nesse momento, mas foi um ano muito especial, né, para todos aqui, falando especificamente do grupo. E já estamos aqui no 9º episódio, né? Parece que foi ontem que nós organizávamos aí os primeiros projetos, então é realmente incrível estar dividindo conhecimentos e experiências com todos vocês aqui. É isso aí, as gurias também já deram seu boa noite, então obrigado por aceitar o nosso convite. Na verdade, não é um convite explícito, é um rodízio, né? Que eu acho que todos merecem estar aqui na frente apresentando e todos têm capacidade para tal, né? E também um beijo para minha amiga querida que não está aqui hoje, que é a Thaís. Então, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer uma vídeo com ela, né? Tentar colocar ela para entrevista, que ela tem uma viagem, então ela não está aqui como presença física, mas tenho certeza que está acompanhando aí online. Bom, já respondendo então a pergunta das gurias, a gente falou bastante então nesses últimos meses. O grupo agora está fechando, vai para o seu 6º mês, então é um bebê ainda. E a gente começou com uma ideia, assim, no começo muito despretensiosa, né? Que era para ser um grupo onde a gente juntava pessoas para poder se ajudar, contribuir um com o outro, a gente poder estudar juntos, né? Criar ideias, né? E a gente poder criar uma mente mestra, que é a definição de Napoleon Hill, que é um autor aí que eu gosto muito de ler, tenho certeza que mais alguns aqui também já conhecem, eu já li, a Aline, eu acho que né, já leu alguma coisa também do Napoleon Hill, alguns livros. Então, é um autor que comecei a ler um bom tempo atrás e depois desse amadurecimento de ideias eu consegui começar a colocar em prática, né? Então a gente ainda está no começo de todo um processo, mas é uma ideia que se fundamentou, obviamente, em Napoleon Hill e também pela minha percepção de não conseguir trabalhar mais sozinho. Falando bem a verdade para vocês, acho que todos que estão aqui do meu lado e quem está assistindo, acho que algumas pessoas já conhecem a minha história, sabem da história da minha família, da história das empresas que eu já abri, que eu já quebrei, dos trabalhos que eu já tive. Então, é um somatório de fatores que me levaram a pensar que eu não consigo trabalhar sozinho mais, que eu não posso ser uma pessoa totalmente independente, que eu preciso de um time comigo. E, com certeza, eu hoje posso dizer que eu estou com as melhores pessoas, que são meus amigos, né, que são colegas de trabalho, e tenho certeza que vai ser muito maior a proporção desse grupo do que já é hoje. Muito bem. Então, depois de toda essa explicação, né, William, de todo o início, como tudo começou, surgiu essa ideia, é bacana também ouvir de cada um de vocês. Como foi receber esse convite, né? O que vocês tinham de expectativa do grupo e como está sendo hoje? Né? Posso começar aqui, então. Primeiramente, acho que isso é básico de cada um, né? Só do fato do William ter feito esse convite, de imediato todos já aceitaram, né? Por ser uma pessoa muito querida
e confiável, né? O que hoje não é fácil a gente encontrar. E algo que para mim mais importou foi a questão do desenvolvimento pessoal, né? A gente comentou muito, principalmente no início, sobre tirar um tempo, né, das nossas vidas para poder se desenvolver pessoalmente, né? Todos nós aqui trabalhamos em outras empresas, além da ocupação aqui no grupo. Alguns até em mais de uma, né? Em mais de uma atividade. Então, às vezes a gente entra, né, realmente numa zona de conforto. E isso faz com que a gente estacione, né? Então, esse momento que a gente tem todas as quartas-feiras, seja com algum convidado ou entre nós mesmos, realmente vem sendo muito especial nesse sentido do desenvolvimento. E é só o início, né? Mas se fosse para trazer algum parâmetro importante, seria essa questão do desenvolvimento pessoal e evolução, né? De trazer experiências que eu já vivi e muito mais aprender, tanto com vocês como com os convidados que a gente tem trazido aí. Talvez, se não fosse pelo grupo, a gente não teria contato com essas pessoas incríveis, né? Então, para mim foi bem interessante, porque até quando o William postou pela primeira vez, antes de acho que convidar as pessoas, quando ele teve a ideia, ele compartilhou no Instagram dele, e eu chamei ele, comentando que eu uma vez tinha pensado em algo parecido, não pensado, na verdade, mas é que eu conheci um amigo meu lá de São Paulo que tinha feito algo similar, não é igual, e que eu tinha achado muito legal a ideia, né? E então, ali, acho que um mês e pouco depois, né, acho que o grupo estava formado, 1 mês e meio, aí eu recebi o convite do William e fiquei muito feliz, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por estar com pessoas, né? Não à toa, eu estou há mais de 10 anos no Rotaract, sempre em função e correria, e minha família sem entender por que eu estou sempre envolvida nessas coisas. Então, para mim, estar com pessoas é muito importante, faz com que eu possa crescer muito. E eu costumo brincar assim, que eu sou uma pessoa que eu preciso estar com pessoas para recarregar minhas energias. Eu tenho amigas que já são o contrário, né? Elas precisam estar no momento mais quieta, ali sozinha, para recarregar as energias, e eu não. Eu preciso muito estar com pessoas, me conectar com pessoas, ouvir experiências de vida, trocar experiências também, e eu acho isso muito importante, assim, desde que eu entrei, assim, eu pude perceber o quanto a gente agrega um para o outro, né, o quanto simplesmente eu ouvi, esses dias a gente estava conversando, ouvindo a Bruna falar de uma experiência profissional, né, eu estava conversando com o Jota, como a gente aprende, como o nosso coração, assim, ele transborda de alegria, a gente fica feliz pelos outros, a gente acompanha as conquistas, né, uns dos outros. Então, para mim, tem sido incrível desde o início. E eu acho que, como o William falou, é só o começo. A gente é capaz de muitas coisas. E o mais importante, né, a gente não está fazendo isso apenas por nós, mas pelos outros, para impactar outras pessoas, contagiar outras pessoas. Então, quanto mais a gente puder alcançar um número maior de pessoas, acho que mais vai estar valendo a pena tudo que a gente está fazendo, né? Muito bem. Bem como o Felipe trouxe, né? Eu acho que tudo que a gente está vivendo e o que está acontecendo tão rápido está sendo muito gratificante. E quando o William me convidou lá em julho, né? E eu estava numa turbulência de junho, julho ali, numa turbulência de coisas, né? De empresa, de CLT, de filho chegando. E aí eu lembro que eu falei assim pro William: cara, muito bacana a tua ideia, viu? Certo, mas me diga uma coisa, isso aí é uma resenha com churrasco ou como é que é a proposta? Porque, cara, o meu tempo tá... Eu preciso priorizar algumas coisas que sejam para somar. E ele disse: não, cara, é assim, assim. E na hora, né? Não, vamos lá, porque é um projeto muito bacana, né? Então, o que eu enxergo é que a gente tem muito... Tem uma coisa que tu me falou, né? Desculpa te interromper, Não, Fer, mas ele falou, quando eu mandei pro Fernando, ele falou assim, não, é eu e mais 9, esquece. Né? Não, mas assim, é porque, cara, assim, a proposta é muito bacana, né? Esse negócio de networking, de trocar experiências, de aprender mais do que levar, né, Felipe, que tu comentou, né? E de estar aprendendo com outras pessoas, né? O contato com pessoas importantes no meio dos negócios, no meio de somar, de conhecimento, enfim. Então, assim, ó, de minha parte, é gratidão mesmo e com expectativa cada vez maior, porque a gente tem um mundo que a gente vai abraçar, né? Tá sendo muito bacana mesmo. Bom, eu cheguei e o grupo já estava em andamento e eu já vinha acompanhando, então já admirava, estava ali de olho. E eu fiquei muito feliz com o convite, assim, quando o Bruno e o William foram conversar comigo e a dupla, né?
quando eles foram conversar comigo, porque assim eu fiquei lisonjeada e eu acredito muito, falei para eles e falei em outras oportunidades também, que eu acredito que iniciativas como esta, elas fazem a diferença na sociedade. Então, se nós conseguirmos mudar a mentalidade ou abrir a cabeça de alguém, mostrar algo de diferente, já fizemos algo de diferente, né? Já valeu a pena. Então, eu acreditei muito na ideia, no projeto, e fiquei muito feliz em participar, assim. E chegando já logo que eu entrei, já o podcast já começamos as gravações, assim, então foi muito legal. Fiquei muito feliz e acredito muito, muito, muito que vai crescer cada vez mais. A Lê já chegou entrevistando, né? O Elias da Lauba, o exato. Dário Júnior e o Voese, né? Que são os presidentes da FenaSoja e FenaMilho. Então ela chegou na fogueira já, no desafio. Mas foi com muito certeza bacana. Foi uma ela tem uma experiência, maravilhosa. ela tem experiência nisso, então, né? Mandou super bem. E o Bruno, que está aqui também, já aproveitando que ele vai falar agora, nós temos um spoiler aí para dar, né, Bruno? Nós que estivemos, né, em outubro, lá no Parque da FenaSoja, né, entrevistando 2 artistas grandiosos do nosso país. Eu vou deixar para te contar. Vamos? Daqui a pouquinho vem? Daqui a pouco a gente chama, né? Vou chamar eles. Mas foi um momento único, né? A gente que já abriu vários shows, né, William? E, enfim, chegar naquele momento de tu conseguir entrevistar agora de um ângulo de vista diferente, né? Poder pedir para eles nos darem uma dica sobre como estar lá, né? Então foi muito legal, espero que vocês acompanhem depois aí, que vai ser muito bacana. Mas falando sobre o convite que eu recebi do William, na verdade eu retribuí o sim, né? Porque em 2009 eu convidei o William para fazer dupla de sertaneja, né? Que todos, talvez a maioria que estão assistindo conheceu ou viu nós tocar em algum lugar. E ele aceitou, ele me disse sim um dia. E aí agora nada mais justo do que eu dizer um sim para ele quando ele me convidou também, né? Não, tá. Vai. Mas, claro que o sim nunca é um sim à toa, né? Na verdade, quando a gente fez a dupla, com pouco investimento, naquela época, poucas duplas tinham no estado, né, William? Acho que a gente, sei lá, eu chuto aí que nós estávamos entre umas 4, 5 duplas aí que rodavam o estado. Pouco investimento, poucas pessoas acreditavam, mas a gente acreditava muito e vivemos coisas assim na estrada, nos shows, que a gente se conectou com muitas pessoas. Então eu e o William sempre tivemos essa energia de se conectar com as pessoas muito boa, assim, né? E a gente chegou longe para uma dupla que era do interior, não tinha muita ajuda, né? E a gente chegou longe, eu acredito que sim. Então, quando ele me fez o convite, até para contar um caso pequeno aí, eu não vou tomar muito tempo, mas nós chegamos a tocar em Caxias do Sul. Fomos entrevistados por uma rádio muito grande que tinha, acho que pegava o rádio acho que em todo o estado, ouvia aquela rádio lá de Caxias. E a gente tocou a nossa música Se Joga, para alguns vão lembrar aí, alguns que são velhos igual nós. E a gente foi tocar em Caxias do Sul, acho que tinha 2.000 pessoas no show. E a gente não queria botar no repertório a nossa música. E foi chegando gente pedindo a nossa música, pedindo a nossa música, pedindo a nossa música. Nós tocamos e quase todo mundo cantou junto. Então eu nunca esqueço, porque essa conexão com pessoas é que eu gosto muito disso e acho que eu vivo para isso. Então até me emociono de falar. Mas hoje, nos 10 Mais, faz sentido tudo isso, né? O William me fazer esse convite e a gente conseguir se conectar com pessoas. Então isso é maravilhoso. E agora a gente se conectou em outra fase, outro momento da vida, né? A gente tinha 19 e 20 anos. E... Eu 19, ele 20, ele é mais velho, né? Só para deixar bem claro. Os pés de galinha do William não é à toa. Hoje eu fiquei feliz, né? Hoje de meio-dia eu falei com a tia da Fábio e ela me deu 28 anos, então eu fiquei feliz hoje. Não, brincadeira. Ela é muito querida. William, ela é muito querida. Ela é muito querida. É um pouco falso. Não, mas assim, a gente se conectou numa fase totalmente diferente. Nós éramos, né, 19, 20 anos, nós éramos 2 piá, né? Então a gente é imaturo demais, impulsivo, né? Então era bem aquela fase da descoberta mesmo, né? A gente tinha agenda para fazer para frente e não sabia nem tocar direito, sabe? Então era um momento totalmente diferente. A gente curtiu muito, depois profissionalizou um pouquinho mais, aí tomamos uma proporção ali e bem no fim depois a gente achou melhor romper num certo momento e aí agora a gente se reconectou assim num outro sentido da vida, né? Numa outra fase agora ele vai ser pai,
Então, assim, para nós dois esse momento é muito especial, né? Então, obrigado por aceitar o convite aí. Valeu, tamo junto sempre. Jotinha. E agora ficou complicado, né? Que desafio falar depois de todo esse time, de todos esses talentos que a gente tem aqui e dessas pessoas fantásticas que cada um de vocês são. E eu acho que a palavra é gratidão pelo momento, pelas experiências, pela oportunidade, né? Eu sou o mais jovem do grupo hoje, né? E sempre fui uma pessoa que me cobrei muito e sempre gostei de me colocar à prova de experiências novas. Pegou uma estrada de chão, né? Peguei. Eu sempre digo que eu estou igual o caminhão de prefeitura, né? É bom de ano, mas de lata eu estou judiado. Mas brincadeiras à parte, pessoal. E nesses últimos 6 meses vivi coisas que não estava preparado para viver. E acredito que sou uma pessoa muito melhor hoje a partir do grupo. Isso não é um depoimento de alcoólico anônimo, mas sim de uma pessoa que tem muito respeito e profunda gratidão pela oportunidade, pelas pessoas que conhecemos no caminho, pela oportunidade que tivemos de ouvir pessoas e entender o propósito de a gente estar aqui, né? Eu acho que faltou, para a gente encerrar essa primeira parte, falar em despertar. E esse é o motivo do nosso grupo, né? É da gente se entender como pessoa, como ser humano, e despertar para algo maior do que a gente vive hoje, e a partir disso levar cada um de vocês que nos acompanha, que nos dão a atenção de vocês, que prestigiam o nosso trabalho, que com certeza é feito com muito carinho, com muito respeito, né? É propor vocês que despertem, né? Vocês que entendam algo novo para a vida de vocês, que a partir de tudo que a gente traga, tenham esse novo olhar para a vida de cada um. Então, eu gostaria de finalizar agradecendo a cada um de vocês e passar a bola para as nossas grandes entrevistadoras, passar para a Aline também, né, que ainda não trouxe sua visão. Antes nós vamos passar a bola online aqui para uma pessoa que que maravilha! Vamos ver a Thaís, gente. Vamos ver se ela vai atender aqui. Pegada de surpresa. Olha só, hein? Ela atendeu. Já? Vê se aparece aí. Aparece na câmera? Seja bem-vinda. Eu vou colocar o microfone aqui, Thaís. Então, acho que as gurias podem refazer a pergunta para ela. Pode fazer, Bruno? Oi, Thaís. Oi, Thaís. Deixa eu pegar aqui. Thaís, consegue me ouvir? Sim. Tá. Thaís, a gente fez uma pergunta para o grupo agora, que todo mundo contou como foi receber o convite para o grupo. E quais as expectativas que tinha e como o grupo vem sendo. Muito longa a pergunta, Thaís? Certo. A 1000 km de distância, mas tá tudo certo. O convite foi uma surpresa, né? Mas como boa parte dos convites que o William faz, eu só aceitei. Depois a gente vê o que acontece. Que perigo. E conhecer todas as pessoas do grupo foi incrível. Tá sendo incrível, porque a gente se tornou uma família. Então, poder ver o crescimento de cada um é maravilhoso. E o quanto nos instiga a crescer como pessoas, a crescer como profissional e buscar novos caminhos também. Então, ano que vem, eu não sei vocês, mas promete. Ô, Thaís, e aí, tu conta pro pessoal onde é que tu tá e o que tu tá fazendo aí? Eu tô em Londrina, no Paraná, tô cuidando da minha sobrinha e esperando a outra que tá chegando. Então, e concluindo algumas coisas também, porque ano que vem vai ser um ano de mudanças. Mas vocês vão ver. Vocês vão ver. Esse grupo tem muito a oferecer para todas as pessoas que acreditam em nós, viu? Cara, que bom. Muito bom ouvir tuas palavras. Né? Fica com Deus aí, cuida da nossa bebê aí, da tua sobrinha. E é isso aí. Daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Obrigadão, viu? Saudade de vocês. Tchau, beijo. Ai, gente, coisa maravilhosa poder ouvir vocês, poder partilhar desse momento e poder ouvir cada um, né, falando com esse brilho nos olhos, com esse amor, né, por esse projeto, que já é tão grande, né, mas com certeza a gente tem muitos voos e voos altos pela frente. Então, dizer que é uma felicidade estar aqui. Eu fui a última que me juntou ao grupo,
né? O convite para mim foi uma surpresa, sim, porque eu já acompanhava. Quando soube do grupo, fiquei encantada com a ideia, né? Com a ideia 10 pessoas que se unem para somar, para tentar fazer a diferença, para se desenvolver enquanto pessoas, seres humanos, e levar, né, falas importantes sobre inovação e empreendedorismo para tantas outras pessoas. Mas não esperava estar aqui, mas fiquei muito feliz com o convite e dizer que vocês são o meu presente desse ano com toda certeza. Que legal. Então, a Aline faz o quê? 3 semanas? Está conosco? Mais ou menos isso? Mais? Um mês? Ah, que legal. E, por último, e não menos importante, a gente quer ouvir também da nossa apresentadora de hoje, né? A pessoa que mais briga comigo nesse grupo. Mentira! A mais Eu vou defender agora, é tu que briga com a gente. Viu? Obrigada, pessoal. Se eu amava a Fábio, agora eu amo mais ainda, né? Se defendam. Bom, Já pessoal, que o William não me então, contratou como advogado, vamos fazer estamos silêncio. numa mediação aqui, Bruno, tá? Bom, então, eu sou bem tagarela, né? Mas eu brinco que eu sou dos bastidores, né? Então, para mim, estar aqui hoje é um desafio, o pessoal sabe. O quanto eu... Não, passa para Letícia, passa para Fábio, passa para Aline, passa para Thaís. Agora não tinha mais para quem passar. Agora não tinha mais para quem passar. Então, assim, eu recebi o convite do William. E, de início, assim como os demais, eu também pensei, um grupo de estudo, né, desenvolvimento, autoconhecimento, vamos lá. Quem me conhece sabe que eu acredito muito no desenvolvimento contínuo, né, no buscar cada vez mais, se dedicar cada vez mais. E eu amo pessoas, né? Eu amo conhecer pessoas, eu amo conhecer histórias. Então, eu pensei, vamos lá, né? Ainda mais um grupo de pessoas tão inteligentes. E aí, então, aceitei o desafio, conheci essas pessoas maravilhosas. Entrei num grupo, num momento de grande mudança na minha vida. Foi um despertar absurdo e o pessoal acompanhou desde o primeiro encontro, né? Eu cheguei um pouquinho atrasada e aí o pessoal já estava contando sobre si e eu, meu Deus, eu olhei assim, parecia um desabafo. Eu tô trocando de carreira. Chegou atrasado no primeiro dia já. O que eu fui lembrar? Eu tenho... né? Tá. E aí, então, eu passei por muitas mudanças profissionais de carreira, uma mudança também, um amadurecimento muito grande, né, de como pessoa. Então, e tudo isso o pessoal acompanhou, muitas dicas, né, abertura de empresa, contratação, demissão de funcionário. Então, muito disso eu pude trocar ideias com o pessoal, né? E eu tenho certeza que eu me torno uma pessoa melhor por conviver com todos vocês, com as experiências de vocês, porque o que a gente faz não é autoajuda, é relato de vida, né? A gente conta erros e acertos das nossas vidas que ajudam os demais. Então, isso é incrível e eu despertei muito no grupo para a mulher que eu quero ser, para a empreendedora que eu quero ser, para a profissional, para a líder que eu quero vir a ser, né? Então, minha gratidão a todos vocês. E é isso aí, pessoal. Ai, gente. Todos aqui um tanto emocionados, né? Bom, várias pessoas colocaram aí essa questão do grupo de estudo. Então, eu queria que alguém aí da turma respondesse para a gente como foi essa transição de um grupo de estudos, né, para, na verdade, um podcast, né? Por que a escolha de iniciar por um podcast? Não briguem para responder, gente. Eu não posso falar porque eu fui convidada com lá, essa Bruno. ideia de ser um grupo de estudos e eu já cheguei na loucura. No podcast. Ali, né? No podcast. Te iludiram, Fábio. O William, né, me enganou. Pois é que nem aquele coleguinha que chama para ir para casa para estudar e no fim não rola estudo nenhum, né? Não, brincadeira, rolou estudo. No início teve... Gente, o Bruno, o futuro dele é no stand-up. No início teve estudos, sim, tanto que os estudos viraram vídeos, que a gente foi dando insights, foi falando, né? E no fim o podcast que surgiu bem ao natural, né, William? O William pode falar um pouco mais sobre isso depois também, mas eu acredito que o podcast foi uma demanda que surgiu a partir dos nossos vídeos, enfim, já estavam surgindo outros podcasts aqui na região também, que a gente também tem que, né, dizer, e acho que quanto mais podcasts existir, mais pessoas falando, mais experiências sendo colocadas nas redes para a gente poder assistir, poder ver esse conteúdo, para nós é melhor ainda, né? Acho que a gente só está aqui para somar,
né? E acho que tem espaço para todo mundo. Então o nosso podcast surgiu através disso, né? Os insights que a gente fazia no nosso grupo de estudo saíam, extravasavam para as redes e acabou que as pessoas nos pediam sempre podcast para falar mais, né? Enfim, ter uma interação ao vivo. Por mais que alguns podcasts nossos estão sendo gravados, a interação ao vivo está muito boa e a gente quer crescer mais ainda nessa interação, que eu acho que a conexão entre as pessoas de uma forma espontânea na interatividade da internet, a gente consegue evoluir bastante, né? Tanto nós quanto as pessoas que estão conversando conosco. Viu, Bruno? Deixa eu só... nós estamos pegando uma velocidade que... Nem a Sulnet acompanha. Nem a Sulnet acompanha, né? Tu foi o melhor. Só a Sulnet acompanha. Só a Sulnet acompanha, né, João? Corrigindo, né? Corrigindo. Mas, enfim, né? Não, eu só queria trazer um É que é o impulso da Brevet. Né? Viu? Não, só queria trazer que quando ele mandou a mensagem lá no WhatsApp, eu tive que printar aquilo para ver, né? Depois, enfim. Cara, estava escrito lá, podcast e outras coisas que, né? Isso vai acontecer, a gente não vai trazer agora, mas para te dar o mérito também que o homem é planejador, viu? Porque lá em junho estava escrito, né? viu? Tava assim, ó. É o professor. A ideia talvez não fosse Treinador, agora, né, talvez não fosse gente? tão rápido. A ideia no início era uma troca de estudos, de cada um trazer um pouco de uma experiência, de nós somar um com o outro para depois somar para fora, né? E aconteceu mais rápido do que se imaginava, né? Mas estava escrito naquela mensagem, cara, eu fui procurar depois. Porque eu sou um que sempre falo, né, gente, nós estamos indo... Nós estamos a 120, 130 e o airbag às vezes não está tão novo. Defusca. Eu acho... E aí eu digo, não, mas eu vou lá olhar essa mensagem e realmente está escrito lá, né? Só o Eu homem acho tinha que pensado isso... nesse negócio, cara. Isso é... Fernando, eu acho que isso também cabe agradecer a aceitação que os convidados tiveram, né? Porque, como o Bruno falou, estava se desenhando um podcast, mas a gente não tinha toda essa certeza, né? E acabou que as coisas foram se alinhando e os convidados, que mandar um abraço para quem nos acompanha também, foram pessoas essenciais, né? Não só nos conteúdos abordados ali, mas também na divulgação, né? Todos que participaram foram extremamente importantes nessa questão da divulgação da imagem deles, mas também do nosso propósito aqui. Então, essa aceitação foi, com certeza, muito importante para tudo que vem acontecendo. E dá para nós entrar, então, nesse tópico, né? Um remember, assim, falando desses convidados. Porque a gente teve nomes de peso aqui, né? Iniciando por Elias da Lauba, Dário Germano, Luiz Voese, que o William e o Bruno já mencionaram, né? Que a Lê estava junto. Então, assim, nossa, a gente já iniciou com uma turma de peso, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir o Elias falando... São pessoas assim que falam com a alma, né? Eles falam de uma forma diferente sobre voluntariado, sobre empreendedorismo, sobre proatividade. Vai lá e faz, né? E vocês contar também um pouquinho mais sobre como foi essas experiências de estar frente nesses primeiros episódios, entrevistando logo ali no início do podcast, né? Nós estava com tudo piloto, testando tudo, né? Bom, essa questão que o Fer falou, assim, eu não tinha recebido esse feedback ainda, não tinha me ligado nesse ponto de vista, mas, cara, eu fico muito feliz em ouvir isso, né, porque esse momento que a gente está tendo aqui, né, nessa transmissão ao vivo com vocês, a gente dificilmente tem durante a semana para trocar uma ideia, né. Na semana, nem digo na semana, no mês, a gente se achar um dia no mês para a gente trocar uma ideia de conversar, é muito, porque cada um tem suas atividades, tem seus compromissos, e até quando a gente se reúne, né? Vídeo chamado, meio-dia ali para tomar... A fome pegando, né? E aí, enfim, as reuniões que a gente tem na quarta-feira lá no posto, na conveniência do Tiaraju, assim, a gente tenta pautar o máximo possível, né? Porque tem muita coisa para decidir. Tem muita coisa, a gente chega na quarta-feira lá e todo mundo fala bastante, todo mundo, né, quer interagir e não dá tempo para a gente trocar essa ideia, né, para saber como que vocês agora estão, agora que absorveram já a ideia, né, e que realmente tem muita coisa para acontecer, mas agora a gente já está com a casa, organizando a casa, né. Então eu fico muito feliz em receber o feedback de todos aí em relação ao convite. Em relação ao podcast, eu não sei porquê, assim, mas eu sempre tive vontade de ter de fato um grupo de comunicação, né, e que está se encaminhando para isso.
e que um dos braços, né, seria um podcast, porque é tendência. Então, todo mundo sabe que a pandemia veio e devastou muitas coisas, mas também acelerou muitas oportunidades, né, principalmente online. E podcast se tornou algo aí nos últimos anos, né, no último ano, uma potência, grandes cases de sucesso, né, então é um excelente modelo de negócios. Então, por não ter estoque, por ter o custo operacional relativamente baixo, então a gente tem um grande potencial de crescimento. E o primeiro podcast que teve aqui na cidade, no caso eu tive o prazer de produzir ele, que é o Pombo Sem Asa, que é o podcast lá sobre resenha, futebol, da dupla Grenal, né, os dois guris. Então foi o primeiro podcast de Santo Ângelo, que era somente áudio. Então desde aquela época ali eu já tenho enfim, eu fiquei instigado, tive essa vontade de ter um podcast com um grupo de pessoas e tal. Mas, de fato, assim, não posso dizer que eu planejo tudo, porque as coisas também acontecem com um somatório de opiniões, né? Então, eu tinha essa ideia, até na mensagem dizia, né, Fer, que a gente vai se unir em troca de estudos, né, troca de experiência, e que pode vir a ser gerado, né, podcasts, mentorias, né, outros tipos de modelos de negócio que a gente já também falou e já está planejando para 2023, que eu acho que vai entrar nas perguntas das gurias, não sei, né? Eu não participei dessas perguntas aí, né? Então ela é tudo surpresa para nós. Mas eu acho que vai vir algo sobre 2023 e a gente já tem assim um planejamento, já fez uma reunião de planejamento para o próximo ano para desenhar o que a gente pretende fazer, né, para esse próximo ano. E aí, não fugindo então da pergunta das gurias, eu quero ouvir, né, do Bruno e da Fabi, e eu, né, acho que nós três fizemos aquele primeiro podcast que foi o piloto, que foi justamente para a gente testar tudo, para a gente testar a nossa forma de se comunicar, para a gente testar equipamentos, microfones, o vídeo, que também o Elton foi parceiro no começo nosso, assim, e ainda é parceiro nosso, mas ele, principalmente naquela oportunidade ali, ele abraçou junto a ideia e assumiu junto conosco, né, a gente não sabia como ia fazer, a Sunet, o Posto, o Wizard, então foram os primeiros patrocinadores, e aí a gente fez um roteiro explicando sobre o nosso contexto, e o podcast surgiu porque a gente postava os cortes lá no Instagram das nossas conversas e as pessoas perguntavam, tá, mas e cadê o episódio na íntegra? E a gente, mas não tem episódio, não tem, a gente só fez um insight, tá, mas e esse vídeo aqui e tal, e produzido, e legal. Lembrando que a Márcia também ajudou a gente a produzir, o Marcos Espíndola, desculpa. Então a gente, assim, como o Bruno falou, não foi um negócio que a gente forçou e foi lá, insistiu e que queria fazer a todo custo. Cara, a gente começou com a nossa essência ali de se desenvolver, contagiar as outras pessoas, e isso começou a evidenciar e as pessoas começaram a procurar. E essa demanda foi surgindo e a gente pensou, opa, não podemos deixar passar. Eu acho que isso é o mais legal, né, William? Quando a gente sente o que o público quer, né, e vai dando resposta. E a resposta veio com tudo, né, minha gente? Porque teve muita gente incrível sendo entrevistada, né, por vocês. A gente falou um pouquinho do início, mas depois teve o Paulo Barreto, né, falando sobre gestão pública e controle social. Teve o Jonathan Luca e o Fagner Alemão, né, falando sobre a Copa do Mundo, que foi, assim, um episódio fantástico aí, né? E tantos outros, né, Bruna? A gente teve também a participação do Conrado Paulino, né, falando sobre empreendedorismo na área jurídica, que foi um dos nossos primeiros episódios gravados lá em Porto Alegre, num espaço incrível, né? E também falando muito também sobre a vida dele, sobre empreendedorismo, não só na carreira, mas na vida. A gente teve a participação do Cássio Feltz, foi um dos últimos que a gente entrevistou, falando sobre o percurso de colaborador de uma empresa a se tornar empreendedor e dono dessa empresa, né? Então, assim, foi sensacional. E agora os últimos, então, Demetrios Gaúcho. Quer falar, Will? Eu quero, posso falar. Não, eu ia falar também, antes de falar do Demetrios, que é um grande amigo meu, é um cara de grande relevância também, falar que a gente fez esse rodízio, se é que pode usar esse termo, né, nessa questão, que todos, né, eu tinha comigo essa questão de que todos precisariam ter essa experiência de entrevistar alguém pelo menos até o final do ano. Então, quem começou foi o Bruno e a Fabi, depois eu e a Leti, depois eu e a Fabi de novo, né, no Paulo Barreto, aí depois com o jogador de futebol o Felipe fez comigo, Conrado, Paulinho da Rosa, o Bruno, aí depois Cássio Feltz.
o Fernando e o João, só que daí tem uma questão bem curiosa, né? Que a gente definiu em reunião que todo mundo participaria comigo até o final do ano. E que depois disso a gente avaliaria, né? Enfim, até as pessoas tomaram mais segurança e isso aconteceu antes, né? Aconteceu do João e o Fernando já apresentarem sozinho. Eu acho que agora, a partir de 2023, vai acontecer muito mais isso. Nós tivemos uma sorte, né? Nós pegamos o Cássio, foi fantástico, né? Um cara fantástico. história Muito para Nós tivemos contribuir. uma sorte incrível, né? Tem que falar isso, né? O Cássio, além de um grande empreendedor, ele tem uma história de vida fantástica, né? E ele tem a forma de conduzir que é impecável, né? Então é muito fácil. Tem uma alegria, né? É uma tu coisa conversar com quem é contagiante. apaixonado pela sua história e apaixonado por pessoas assim como a gente, né? Então foi muito fácil mesmo para nós, mas foi um grande desafio e a gente Sem deve dúvida. ouvir o agradecimento, né? Inclusive a gente falou isso depois, né? Todo mundo precisa fazer isso, né? Isso Porque aí. o que a gente ganhou, né? Nisso não só a experiência em si, né? Ela traz um aprendizado muito legal. Então, É fantástico. E agora a gente tá só por 2023, né? Só pelas próximas. E aí, chegando no episódio com o Demetrios Gaúcho, que quem apresentou foi a Thaís, então, junto comigo. E, assim, a Thaís também tem essa questão de não gostar muito de aparecer na frente das câmeras, mas realmente ela foi super bem. E, assim, tem mais episódios para ela fazer no ano que vem. E todos, né? Aqui a gente vai organizar com que todos participem, né? É claro que tendo vontade de participar. E aí, no último episódio, então, no penúltimo, foi o Demetrios Gaúcho, que é um cara que é referência em carnes em todo o Brasil, né? Tem um protocolo de carnes que é o melhor protocolo do sul do país em carnes, então é um cara de muita relevância. Então vocês podem acessar lá no YouTube, no nosso canal. E na semana passada, então, o último foi o Ricardo Berga, que é um cara fantástico, um cantor nativista, né, Leti? Então, assim, eu acho que assim, o Bruno conhece, acho que a galera conhece aqui, né, ele, né? Mas eu e a Leite somos os fãs, assim, né, do Ricardo Berga, porque desde o tempo do Quarteto Coração de Potro, que ele participava, é um cara que tem uma voz e uma simplicidade. A gente que entrevistou ele e conversou nos bastidores, ele, né, tomou a iniciativa de ir lá fazer uma postagem, perguntar nosso nome, seguir no Instagram, ele que perguntou se ele podia divulgar. E, né, então ele tomou a iniciativa, assim, é um cara que tem uma fama, é um perfil verificado, né, um cara de extrema relevância, e a gente ficou sem reação um pouco, né, Lê, porque a gente sempre espera de um artista ter aquela barreira, assim, e com ele é uma pessoa totalmente simples, né, e bacana. Isso mostra que tanto o grupo quanto a proposta do podcast está tendo muita relevância. Porque até mesmo nós tivemos um tempo um pouco reduzido com o Berga e ele, na saída, disse assim, não, a gente está sempre por aqui, a próxima vez a gente pode marcar de conversar novamente. Assim, então, isso nos deixou muito felizes, né? Eu fiquei muito emocionada, acompanho o trabalho dele há muito tempo, então, de estar sentada ali, e eu acredito que o podcast, ele nos proporciona estar próximo e acompanhar, aprender com pessoas que a gente admira, né? Assim como o Bruno foi para Porto Alegre, né? Ele e o William entrevistaram o professor dele lá. Né? Cada um que entrevista tem uma proximidade, uma admiração, então isso é fantástico. Foi muito legal. E eles nos fazem crer que é possível, né? Exato. Porque nós temos um sonho, cada um aqui tem o seu sonho profissional, nós temos um sonho em conjunto também, que é o do grupo, e tendo essas pessoas aqui que já chegaram lá e são com essa simplicidade, que nos mostram o caminho, né? Nos incentivam. Nos incentivam, a gente crê cada vez mais que é possível. A gente crê que nós temos um mundo aí para abraçar pela frente. E a gente unido, a gente consegue muitas coisas, né? Então, por isso, esse é um dos princípios do grupo também, a gente ter a sintonia, ter a união, ter um trabalho em equipe, é óbvio que vai haver as divergências de ideias, é óbvio que vai haver algum atrito ou outro, mas que o objetivo sempre seja o mesmo, né? Que o objetivo sempre esteja naquela flecha para frente, né, Grisado? E eu acho que um detalhe muito bacana é que os episódios eles estavam linkados ao que vinha acontecendo na nossa realidade, né? Verdade. Então, assim, ó, em plena Copa do Mundo, início da Copa do Mundo, a gente teve um episódio que foi bombástico, né? Foi sensacional a repercussão dele, que foi do Will e do Felipe, com o Jonathan Luca e o Fagner Alemão, né? Fê, tu quer comentar sobre esse episódio? Realmente, eu esperava, né, que teria um engajamento muito grande, mas confesso que até me surpreendeu o tanto,
né, de mensagens que recebi. Logo após a entrevista, eu fui abrir meu WhatsApp e não dava para parar para ler tudo, né? Eu já conhecia há muito tempo a história de vida deles, tinha essa consciência, né, de que seria algo, não só falando de futebol, mas de história de vida, e a gente trouxe nesse episódio essa relação do futebol com a vida, né, profissional e pessoal fora do futebol, né? Então, eu vivi muito isso e sei o quanto a gente conseguiu, através desse episódio, trazer experiências incríveis para as pessoas que nos acompanham. Teve todo esse engajamento do pessoal do futebol, né, que é sempre, o William sabe muito bem disso, com a Liga do Gaúcho, o pessoal é sempre muito disposto a ajudar e participar dessas ações. Então, realmente, foi, além dessa parte do esporte, foi uma experiência muito bacana pela experiência de vida que eles trouxeram. Eu, como falei, conheço há muito tempo, mas muitas coisas ali eu não sabia, né? Então, realmente foi muito bom poder compartilhar esse momento com eles e com o William. E é legal que os guris, né, têm praticamente a nossa idade, né, então diferença de 3, 4, 5 anos talvez, e o alemão acho que é até da minha idade, né, ele é 8, 9, 90 talvez. Então, assim, são pessoas daqui de Santo Ângelo, da nossa cidade, e que percorreram o mundo. Então, o Jonathan jogou na China, jogou, enfim, Itália, Portugal, né, tantos lugares. E o alemão também, né, rodou o Brasil e depois foi para a Arábia Saudita, voltou. Então, são pessoas que têm história, né? O alemão, por exemplo, ele subiu o Avaí para a Série A, né, e jogou o brasileiro da Série A, jogou na Chapecoense também. Então, são caras que realmente fazem histórias, e até assim, que nos pegou de surpresa no dia foi que eles falaram assim, mas nunca ninguém tinha nos convidado para fazer isso, né? Então, me pegou de surpresa. Isso não estou falando mal de ninguém, tá? De outro meio de Eu ia falar sobre isso, William. De forma alguma, tá? Que eu senti na fala deles que eles se sentiram valorizados, né? Exato. E, enfim, e nós naquelas também de convidar pessoas que a gente que gosta de futebol, fã deles, né? Que saíram daqui e percorreram um caminho que talvez nós três queria trilhar esse caminho, porque também nós sonhamos em ser jogador um dia, né? Então, eles conseguiram conquistar isso aí, a gente olha para eles com admiração, pensa que eles vão ter um degrau acima de nós, e eles se colocam no mesmo degrau, falam da valorização que eles esperavam da cidade, sabe? E eu acho que um dos pretextos do nosso podcast também é fazer que o santo de casa faça milagres, né? Que nem diz, o santo de casa não faz milagre. Mas a nossa intenção é mostrar que faz milagre sim, valorizar quem é de casa. Por isso que os convidados aí nessa primeira leva foram todos aqui ou de Santo Ângelo ou da região, que tiveram uma certa relevância, né? Enfim, nas suas carreiras. Então também mostrar isso, que o nosso podcast também tem esse viés, né, William? Que é muito bacana. E eu achei muito legal que os guris se sentiram muito em casa, assim, conosco, né? Foi muito legal. E dentre tantos convidados especiais, né, que a gente recebeu, tantas entrevistas, hoje a gente tem nesse momento comemorativo especial uma que é inédita, né? Olha, tá quase. A gente está fazendo um pouquinho de suspense, né, minha gente? Atrás da cortina, atrás do João ali. Ó. Mas hoje a gente tem, né, uma entrevista aí inédita, né, com uma dupla sertaneja que iniciou em 2011. Que já recebeu várias indicações, né, a prêmios, inclusive o Grêmio Latino, o Troféu Imprensa, que se tornou, a partir de 2015, uma das duplas de maior sucesso comercial no nosso país. E que detalhe, né, gente, não costuma dar entrevista e nem participar de podcasts, né? Mas aí, pela proximidade com o William, né, pela questão de já ter trabalhado, enfim, na GDO, eles abriram essa exceção e conversaram, então, conosco, né, um pouquinho. Já dá para revelar, gente, quem é? Acho que está todo mundo curioso nesse momento. Eles estavam no Universo Alegria. A gente foi no show deles. A gente estava no show deles. Puxou o Universo Alegria, agora nós vamos até meia-noite aqui. O pessoal aqui quase não gosta de sertanejo, Não. Eles deram um show e tiraram foto com uma criança. São incríveis, né, minha gente? São sensacionais. E aí, já dá pra gente revelar quem são os nossos convidados de hoje? Os guris podiam puxar uma música deles, né? Eu acho, uma capela.
Aí colocou os guri no mato. Quem sabe faz ao vivo, hein? Felipe! Adorei. Não, a gente O tem Bruno aqui, voltando do duas Covid. duplas. Não, pessoal, eu tô detestado aí que eu voltei de Covid, não posso cantar. Eles vão dizer que faltou o violão, daí não vai dar pra puxar, o nome né? de uma música, então, só pra... Capela é só pra oração, né, William? Não, mas eu acho que não é surpresa, a gente divulgou a semana inteira, né? Então a gente tá com uma expectativa muito grande para mostrar para vocês essa entrevista que a gente gravou lá. A gente gravou lá em outubro e a gente guardou com muito carinho para fazer esse encerramento do ano, né? Essa data muito especial, dia 28, faltando aí 3 dias para o final do ano. E a gente com toda essa energia, as comemorações de Natal e o final do ano é um momento da gente repensar, né, nos nossos valores, no que a gente fez no ano, no que a gente pretende. A gente fala muito em vida nova, né, ano novo, vida nova, e a vida nova muitas vezes são novos hábitos, né, são novas crenças, novas formas de visualizar o mundo, né, novas atitudes e eles vêm para consagrar aí o nosso 2022. A gente tem 2 duplas aqui, pelo menos, né? Muitos cantores nesse grupo. E para comemorar, acho que não podia ser diferente, né? Tinha que ser uma dupla sertaneja. Verdade, chama aí então. Pode chamar. Gente, então agora com vocês, né? A nossa entrevista aí com o Zé Neto e Cristiano. Finalmente. Roda a vinheta, Elton. Então, meus amigos, já estamos aqui em Santa Rosa com essas 2 feras que nós somos fãs. Então, Zé Neto e Cristiano, não dispensa apresentações, né, Bruninho? Com certeza. Nós que já fomos uma dupla sertaneja um dia, em 2009, eu e eles formávamos a Bruno e William, uma dupla. Então, vocês sempre foram referências, desde que vocês começaram em 2011, que a gente sempre acompanhou vocês, foram sempre uma referência para nós e a satisfação é tão grande que eu não tenho palavras para dizer que estar com vocês hoje aqui é bom demais. Muito boa noite, então eu sei que o tempo é curto, então a gente vai perguntar como é voltar para o Rio Grande do Sul, qual que é a sensação que vocês têm de ser acolhido aqui na região missioneira, o que você sente ao voltar aqui para o nosso estado? Boa noite, gente. Modéstia à parte, eu sempre digo por onde eu vou no Brasil que o Rio Grande do Sul é um dos lugares que eu mais gosto de tocar. A galera aqui é muito animada, muito receptiva, então é sempre um motivo de prazer e de alegria muito grande pra gente estar no Rio Grande do Sul. O Gauchado é sempre muito incrível pra gente. Bacana. Eu até me diziam que eu era parecido com o Zé Neto quando eu cantava pela barba, pelo cabelo, pelo olho azul. Né, pai? Tem 10 miotas aí e de mulher querendo pedir DNA. Mas a pergunta é a seguinte, na verdade não é uma pergunta, eu queria que tu deixasse uma mensagem para duplas assim aqui do nosso interior gaúcho, tem bastante dupla sertaneja aqui, né? A gente tem uma cultura muito parecida do campo e da viola, enfim. Sim. Então, uma mensagem para eles, assim como para nós também, que um dia fomos dupla, para incentivar, porque a gente tem o mesmo propósito de um dia talvez ser reconhecido pelo Brasil inteiro, de viver da música. Então, uma mensagem para esses artistas daqui da nossa região. Então, eu vou mandar a mensagem te fazendo uma pergunta. Quem é a pessoa que mais acredita em você? Nós mesmos. Exatamente. Quando você acredita em você e coloca Deus na frente, não existe barreiras nenhuma no mundo que consiga te segurar. Porque o trabalho sempre ganha, viu? O esforço sempre ganha do talento. E é por isso que eu falo para vocês. Você vê muita gente hoje que você fala, rapaz, mas tem tanta gente boa parada e tanta gente ruim igual a nós fazendo sucesso. Por que será? É porque persistiram no caminho, nunca deixaram de acreditar. Sempre quando levou uma porta, abriam outras portas. A gente sempre procurando brechas e graças a Deus conquistamos o nosso espaço. Então, só depende de você, do seu sonho e claro, né, de Deus acima de tudo. Cara, eu fico emocionado até também. Fiquei emocionado. Ver a simplicidade deles, né? A gente imagina, olhando na TV, olhando lá nos... Né? A gente imagina que são artistas inacessíveis, né? Mas aqui conhecendo, a gente sabe que são pessoas simples como nós, né? E tu, Cris, o que tu tem a dizer para esses artistas locais aqui da nossa região? Cara, é o mesmo, né? Acho que você tem que acreditar em si, não desistir, batalhar, saber que você não vai enfrentar uma batalha nada fácil, que acho que é um meio, uma profissão muito difícil, às vezes muito ingrata, mas você tem que estar muito focado e com muita vontade de fazer acontecer. Que massa, cara. Então, pra gente finalizar aqui o nosso encontro rápido, tô realmente muito feliz essa noite de estar falando com vocês. Então, a pergunta é relacionada então a GDO Produções. Qual que é a importância de ter uma produtora desse naipe, desse peso aqui no sul do Brasil, fazendo todo o suporte e assessoria pro show de vocês? Passa segurança? GDO
Com certeza a nossa parceria com a GDO vem de anos e anos atrás. A gente, como você comentou, uma dupla pequena também, quando a gente vinha tentando, né, eles abriram as portas para a gente através do nosso escritório, que era o Workshow. Enfim, fizemos vários eventos, abrimos vários eventos para Henrique Juliano, para Maiara Maraíza, um monte de gente, até a gente alcançar o nosso espaço. Então, hoje, com certeza, são preferência aqui no Sul, e todas as vezes que a gente vem tocar tem GDO, a gente sabe que é um evento de qualidade. Com certeza. Queria agradecer a produção do Zé Neto Cristiano, agradecer toda a produção da GDO que nos possibilitou estar aqui com eles hoje. E, para finalizar, só um abracinho pra galera do 10 Mais aí e dizer pro pessoal assistir a gente nos podcasts. Ô, galera do 10 Mais, ó, junto. Beijo pra vocês. Assiste lá no podcast que tá incrível, viu? Valeu! Valeu! Um abraço, galera. Obrigado. Satisfação estar com vocês. Demais. O coração bate forte estar com vocês aqui. Bah, que legal, pessoal. E agora contam Show, pra né? nós, Bruno e William, como foi essa Bruno e experiência de entrevistar uma dupla nacional, né? Olha, eu fiquei sem palavras, assim, depois a gente ficou se olhando, assim, pensando, meu Deus, aconteceu mesmo, né, William? Porque, como eu tinha dito antes, né, no primeiro bloco, nós abrimos shows nacionais, mas a gente nunca conseguiu ter essa conversa, né, de falar da intimidade, assim, de pedir coisas ali da trajetória deles que pudessem somar na nossa. Talvez se a gente tivesse ouvido antes, talvez a gente tinha feito sucesso, William. Mas, infelizmente, não deu. Mas foi muito legal, sabe? O Zé Neto foi um cara bem espontâneo ali. Teve uma hora que eu fiz uma pergunta, ele respondeu com uma outra pergunta e tal. Não foi uma coisa protocolar, né? A gente sentiu neles realmente uma... E a primeira coisa que eu fiquei surpreso é o tamanho dos caras, né, William? Porque eu me senti um Minion ali. Eu entrei assim... Os caras realmente são enormes, né? E não parecia na TV, né, William? No vídeo engana bastante, né? Mas assim, cara, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E o dia em si, né, foi bom, né? Até quem deu show também lá foi o João e a Bruna também deram show nesse dia. A gente foi lá e... Tomaram muito suco de uva. Assunto pro 10 Mais resenha. Esse assunto 10 menos. O menos. pessoal gosta de se divertir aqui, né? Todo mundo se diverte bastante, né? Então, Depois vocês alguns não estavam sabem porque eu brigo com ele, né? Teve show do Zé Neto e Cristiano, teve show da outra dupla lá e o show do João e da Bruna também, né? Mas foi muito legal, cara, muito divertido. E a gente, assim, o Elton foi junto conosco lá pra fazer a captação. E, assim, como vocês acabaram de ver, foi super espontâneo. Nós não programamos, assim, nada com eles, nós não ensaiamos nada. Claro que a gente levou as nossas perguntas já roteirizado, porque a produção ela pede, né, para que a gente siga realmente um roteiro. Então eu tive que mandar para aprovação, para a assessoria da imprensa deles lá uma semana antes as perguntas. E sim, era uma restrição eles não cantar, né, então por isso que realmente não puderam dar uma palhinha para nós aqui. Então a gente, mas bem no fim aconteceu assim melhor do que a gente esperava, né? E agradecer demais a GDO Produções, né, William? Que o William tem intimidade com eles, assim, é uma amizade que eles têm, né? O William já trabalhou, né, na empresa. Enfim, e muito bacana eles abrirem essa oportunidade para nós, né? Foi a partir deles que a gente conseguiu isso, né? Com certeza. E para te ver, não teve nenhuma emissora de TV, não teve nenhuma rádio. Nós somos os únicos que entrevistaram eles lá, né? O meio de comunicação que esteve fazendo a cobertura do show fomos nós, né? Então, quero agradecer essa moral, então, que o Camil, a Camila, o Mota, o Tiagão, o seu Lauri, enfim, o Thiago, todas as pessoas da GDO aí que eu tenho um carinho muito grande, que já produzi diversos shows com eles, já trabalhei um bom tempo como um parceiro local, né, regional. Então a gente falou antes da Fenamilho, então a última eu produzi junto com eles, então é uma experiência incrível, incrível. O cansaço também, o esgotamento físico é descomunal, mas é uma experiência muito boa, tudo compensa no final. Então a gente só tem a agradecer, né? E a gente quer trazer, óbvio, o Camil, né? E todo o pessoal da GDO para fazer uma entrevista conosco aqui. Agora eles estão com o escritório em Balneário Camboriú, então assim, a pandemia, né, derrubou bastante, né, eles, no caso, na produção dos shows. Então o modelo de negócio deles é a venda de ingresso público, né, 10, 20, 30 mil pessoas, e realmente reduziu a zero de uma hora para outra.
Então agora sim eles estão voltando com tudo, já voltaram e estão com uma proporção muito grande. Então, tanto que mudaram o escritório para o litoral e tá numa proporção muito grande. A gente quer ver eles aqui no próximo ano. E quase rolou mais artistas ainda no final do ano, né, William? Graças a eles também. Mas foi uma correria, era para ter um episódio com eles. Enfim, não deu. Espero que dê em 2023. Em 2023 também vai vir outros artistas que a gente vai conseguir, com certeza, tá junto, tá entrevistando, né? Então, por isso, mais uma vez, a satisfação de estar nesse grupo e ter esses momentos, né? Essa possibilidade de estar com pessoas que tu tem como referência, como ídolo, tu tá ali conversando com eles, perguntando uma dica sobre a trajetória, sabe? Coisas assim, é fantástico, né? Que massa. E João, como é que foi o show pra ti? Foi bom, assim? Fantástico. Mas falar, né? O show foi ótimo, né? O show foi fantástico. Fantástico. Tanto o pessoal da abertura, acho que era o Gabriel Turra, né? Ali de Santa Rosa mesmo. Grande talento da nossa região, é importante defender a bandeira da nossa região. Os grandes artistas que temos aqui, assim como foram grandes representantes. Os dois aqui que acabaram de falar pra gente que são ídolos de uma geração aqui na nossa região, né? Também tivemos o grande show do Gabriel Turra, o grande show do Zé Neto Cristiano. Para mim foi uma oportunidade incrível de estar lá. Todo o carinho e todo o respeito com que nós fomos tratados, né, Bruna? Assim como o Elton, assim como os guris que estavam conosco lá, pela produtora, pela GDO. Foi fantástico. Muito obrigado aí pela oportunidade. E estamos aí, né? Essa equipe está sempre disposta aí pelas próximas oportunidades e estamos abraçados para novos desafios, né? E mandar um abraço para o segurança do Zé Neto Cristiano, que nos reconheceu, né, William? Lembra? Sim. A gente chegou na porta, não, isso é verdade. A gente chegou na porta lá, eu tinha esquecido essa história, mas enfim, a gente chegou na porta do camarim, eles olharam assim, vocês fizeram uma dupla sertaneja, né? Acertou, miserável. Acertou, cara. E Bruna, como é que foi o show pra ti? Foi bom, assim, legal? Bem legal, gente, bem legal. Então tá, né? Vamos pular o assunto. Vamos voltar, vamos falar agora das nossas projeções para o futuro, né? Isso aí, o passado já foi, né? Já contamos tudo o que aconteceu em 2022, até o que não precisava. Quase tudo, faltou o Universo Alegria. Esse é gancho pro próximo ano, né, Fábio? A gente vai ter um episódio à parte. Então, para fazer a cobertura, então, 2023 do Universo Alegria. Eu e a Fábio estaremos lá. Falando nisso, agora falando sério mesmo, no show do Neto e Cristiano lá no Universo Alegria, teve um momento em que um menininho tava com cartaz, né, dizendo que o pedido de Natal dele era uma foto com eles. E aí eles subiram o menininho no palco, tiraram uma foto, e ele sentou com o menino no palco e teve toda uma conversa com ele, né? Falando para ele que quando ele crescesse, provavelmente ele ia se decepcionar com o mundo que ele ia conhecer, que as pessoas são muito maldosas, mas que ele nunca deveria perder a essência dele, nunca deixar de acreditar nos sonhos. Então foi bem emocionante, assim, eu não pude conhecer ele como os meninos conheceram eles, né? Mas deu para ver que são seres humanos muito, assim, incríveis, né? Incríveis, é. Foi bem legal mesmo. E agora, então, puxando o gancho do Bruno, né, que falou um pouquinho sobre os projetos de 2023, a gente contou muito do que foi esse ano para nós do grupo, né? A gente contou lá do início, a criação do grupo, a gente contou, então, sobre os episódios que a gente teve, sobre esse crescimento que a gente está tendo, esse reconhecimento, né, que é muito bom, é bom ver que as pessoas estão valorizando o nosso esforço. E agora, eu queria ouvir de vocês, então, para 2023, pessoal. Quais são as projeções do Grupo 10+? O que vocês esperam do grupo? Já tem algum plano? Eu sei de spoiler, né? Mas aí vocês contam o que der para contar para o pessoal, tá? A gente fica com medo agora, que não sabe se pode falar, se não pode. A gente nem sabe o que Começa o William falando. Não sabe que pode. Vai começar o William falando pra gente saber o que até pode onde podemos chegar. Não, faz assim, ó, vocês vão falando e eu vou lá e no mesmo de som, né? Daí qualquer coisa eu mudo. Corta o microfone. Não, assim, não tem... Acho que antes de falar de 2023, só agradecer a todos que acreditaram em nós em 2022, né? Porque o grupo foi tão rápido e acho que a celeridade que as coisas aconteceram e o desenvolvimento que se deu no grupo foi muito pelas pessoas acreditarem, né? Agradecer também a Aline, que antes de entrar no grupo mesmo, também acreditou no grupo, nos convidou para dar uma palestra lá na FASA, sabe? Acho que é muito importante isso. Antes das pessoas questionarem o que é o grupo, as pessoas estavam acreditando no grupo, né? Acreditando no nosso potencial, no que a gente poderia oferecer. Então, agradecer a todos, tanto os convidados que aceitaram, as empresas que foram parceiras sempre, né? As outras pessoas que também despenderam do seu trabalho, como o Elton, a Márcia, o Marcos, não quero ficar falando nomes para não esquecer todo mundo, mas eu acho que é muito importante olhar para 2022 e ser grato, como eu disse lá no começo, porque muitas pessoas acreditaram
e fez o que acontecer todo esse projeto, né? E eu espero, 2023, que seja o dobro, o triplo, sei lá, muito mais, né? Muitas mais coisas aconteçam e eu já sei mais ou menos o que vai acontecer e estou muito feliz. Já sabe, então, tem uma bola de cristal aí, porque eu não sei ainda. Não, na verdade é assim, pessoal, a gente fez, né, como eu falei antes, uma reunião de planejamento para o próximo ano, a gente definiu algumas metas e objetivos, mas realmente assim, tem alguma coisa que já está para a gente tirar do papel, algumas coisas estão mais próximas, outras vão ficar para o segundo semestre do ano, então, mas assim, a certeza que eu posso dizer que é absoluta é que, independente do projeto que a gente andar e que a gente estiver, a gente vai se empenhar o máximo possível, a gente vai ter uma dedicação extra, a gente vai ter toda a nossa essência evidenciada, porque uma coisa que eu sempre falo também para o pessoal é que a gente não pode se apegar às coisas, né? A gente tem que se apegar aos princípios. E isso reflete aos nossos modelos de negócio que a gente tem hoje. Então, pode ser que aconteça uma mudança, por exemplo, no próximo ano e que a tendência não seja mais podcast. Pode ser que não seja mais essas outras áreas que a gente está planejando. E aí, como que a gente faz? Pode ser que aconteça de o Instagram cair no próximo mês e aí? Entende? Então, tudo isso são coisas que a gente evidencia, né? São ferramentas que a gente evidencia o nosso propósito. Mas se o nosso propósito estiver bem alinhado, bem firme, a gente vai se adaptar para a próxima ferramenta que vier, a gente vai se adaptar para o próximo modelo de negócios, porque o nosso princípio ele vai estar bem enraizado. Óbvio que a gente não vai aqui abrir exatamente, né, os nossos planos por uma questão também de organização, de planejamento interno, né? A gente precisa ter uma responsabilidade com o que a gente está fazendo, vão vir coisas assim bem grandes assim, né, comparado ao que aconteceu esse ano. Mas logo a gente vai começar a divulgar, logo a gente vai abrir essas nossas áreas, mas eu posso dizer para vocês que o 10+, ele tem uma simbologia hoje, digamos assim, para nós muito forte, né? Que o número 10 ele remete a muitas coisas. O 10 é o número da excelência, a nota 10, né? A gente chegar num nível de excelência, é claro que o perfeito não tem como existir, mas a gente sempre busca, é a nossa meta, né, ser o 10. O número 10 no futebol é o cara que carteia, é o Messi, que foi campeão na Copa do Mundo com muito mérito, né, Lipe? Então esse foi um verdadeiro camisa 10 mesmo, que ditou o jogo e que comandou todo um time. O número 10 também tem uma outra representação que o próprio Napoleon Hill fala, que é sobre as pessoas. Elas têm a capacidade de visualizar 10 vezes mais os seus objetivos. Ou seja, se eu estou ganhando R$1.000 hoje, por exemplo, meu salário é R$1.000, eu consigo me imaginar vivendo com R$10.000, né, segundo a teoria dele. Então, e que à medida que eu vou conquistando, né, vou dobrar meu salário para R$2.000, por exemplo, a minha perspectiva continua a mudar também. Então, 10 vezes 2, e aí cada vez vai aumentando. Então, a gente consegue enxergar e ter palpável na nossa mão 10 vezes mais do que a gente tem hoje, né? Então, isso mostra que a gente quer sempre ser 10 vezes melhor. E aí, conforme a gente vai crescendo, essa se torna exponencial, né? Então, é muito para nós aqui, né? Espero que para todos vocês esteja claro tudo isso, que a gente não pode esquecer dos nossos princípios. Então, o 10 é que tem toda essa simbologia, e o mais, então, é tudo o que vier depois. Então, não é como foi falado no começo, lá que são os 10 mais, os bambambam da cidade, os 10, não sei o que, os mimadinhos, como é que falavam mais? Os 10... Os melhores. Como é que é o nome do teu grupo lá do 10X, dos top 10? Não, cara, não é isso, cara, entende? Então, é 10, né? Então, são 10 pessoas, são 10, talvez, modelos de negócio, 10 entrevistados, 10, tudo 10, mais tudo o que vier. Então, podcasts, eventos e tudo que está por vir. E para você que quer saber como fugir de perguntas, driblar respostas, fala com o William. William, a pergunta era o que vem em 2023. A gente tem que dizer alguma coisa para as pessoas, né? E daí tu viu? Ele é bom nisso, né? O cara Eu dribla acho que bem. o que a gente pode dizer, né? Na verdade, a gente pode afirmar com certeza. E não sou advogado. É que vem muita coisa incrível Mas, pela William, frente, de né, repente Bruno? só os temas dos podcasts não dá para falar? Os Ele temas? quase falou um ali, ele trancou.
vou passar... Pra galera que gosta do pádel, eu já digo que vai ter pádel nas nossas entrevistas, né? O engraçado foi que no planejamento a gente falou, vamos com calma, e de repente já surgiu várias coisas logo pro primeiro mês. É com calma. A gente não sabe brincar. E nós ia ter recesso, né? A gente quer férias, o William não dá férias pra nós. Não vai ter férias, não vai ter férias. A gente nem começou a ganhar dinheiro, vocês querem férias já, mas daí estão de sacanagem. Não, mas assim, gente, brincadeiras à parte, tá? Assim, nós já temos uma agenda programada pro podcast do próximo ano, isso é óbvio que a gente vai continuar. Então a gente vai começar a nossa segunda temporada com o episódio número 10. Legal, né? Então a gente... Simbólico. Simbólico. Show, legalzão. Mais simbólico impossível, né? E o Então, simbólico assim, tem força, né, gente? Eu já posso falar que o primeiro... A gente pode começar a divulgar o primeiro episódio, né? Então, que vai ser sobre empreendedorismo e gestão financeira. Então, quem vai estar apresentando esse episódio vai ser o Lipe e a Bruna. Que os convidados, então, Felipe Fontana e o Eliseu Mânica, né? Que são os caras da XP, da Esperato, então, representantes da XP aqui em Santo Ângelo, que são grandes relevâncias, né, no seu segmento. E aí isso no dia 11 de janeiro. Então, a partir do dia 11, a gente vai fazer uma folguinha de uma semana, tá? Fê, a gente tem pouco tempo para estudar, né? O Eliseu eu conheço, acho que desde os 5 anos, então pelo menos uma hora ali, se tiver que falar da vida pessoal dele, tá tranquilo. Daí o resto, mas vamos ter que estudar minutos para falar de finanças. Gestão financeira. Não, brincadeira, nós vamos ter que estudar mesmo. Mas são vai ter que estudar bastante. cases de sucesso aí que vão trazer com certeza muito. E também o 2023 merece, né, esse empenho da gente estar estudando sobre os assuntos para trazer assuntos cada vez mais relevantes para quem nos assiste, né? Perguntas, questionamentos, né? Eu acho que isso é bem interessante porque a gente tinha uma ideia de podcast, as pessoas têm de que é só pegar, chamar pessoas e falar sobre qualquer coisa. E tem todo um estudo por trás, né? Tem que estudar o entrevistado, estudar o tema. E é um trabalho muito grande por trás que as pessoas não imaginam, né? E a gente foi ter conhecimento disso na prática mesmo, né? E toda a distribuição, né, do podcast é uma trabalheira, né? Então, desde a organização do dia, montar cenário, enfim, divulgar, solicitar materiais pela nossa agência, que é a Brevê hoje. Então, a distribuição dos cortes, né? Fazer os próprios cortes, entender o contexto, fragmentar o corte certo. Então, vender patrocínio. Então, e mais, vender patrocínio, na verdade, é muito mais ligado com encontrar empresas que tenham o mesmo propósito que nós. Então não é assim, vou lá bancar e custear o negócio lá porque nós temos o custo X. Então, cara, se for pelo custo, a gente, nós somos 10 aqui, cada um ali faz o seu racha, a gente tiraria do ar, né, por questão de custo. Mas a gente quer empresas que estejam ligadas a esse nosso propósito, ligadas aos temas, ligadas aos nossos convidados, ligados àquilo que a gente acredita. Então tem todo esse trabalho também de prospecção, porque não é qualquer empresa que entra lá, eu quero investir. Cara, a gente, posso falar a verdade, que a gente já recusou a empresa de patrocinar o episódio, né? E a gente já recusou pessoas, eu já recusei pessoas que ofereceram dinheiro para entrar no grupo. Então, isso aconteceu também, né? Então, é muito mais profundo do que, às vezes, as pessoas que têm aquela primeira impressão. Mas os temas dos episódios então, que a gente vai ter, então, primeiro sobre gestão financeira, né, sobre investimentos, nesse primeiro momento aí com o Eliseu e com o Felipe. Aí depois, na segunda semana, nós temos sobre esporte, aqui em Santo Ângelo, depois sobre turismo, depois sobre empreendedorismo novamente, eventos, e aí nós, moda, e aí a gente vem sobre, enfim, empoderamento feminino. Lá em março nós temos o Dia da Mulher, que nós já estamos também organizando. Então, nós temos uma agenda para frente já que a gente está organizando aos poucos para que tudo se encaixe e vire um processo mais sistêmico, né? Porque como o pessoal já falou, foi tudo muito rápido, foi meteórico, e agora a gente tem essa virada do ano para a gente planejar tudo com mais calma, para estruturar os processos, fazer os check-ins, então ter tudo muito bem organizado aí. Vou usar a frase do William do final de semana. Resumindo, esse grupo ele não anda, ele voa. E o que voou aqui também foi a nossa conversa. A gente começa agora a se direcionar para o fim, né, da nossa gravação. E com todos os convidados, a gente teve essa dinâmica. E o que é bom permanece, né? Nesse momento. A gente fez sempre um jogo rápido, né, no final, com os nossos convidados, com os entrevistados, onde a gente fala uma palavra e os entrevistados dizem aí o que essa palavra, né, significa
em uma outra palavra ou em uma frase para eles. Então, eu queria começar aqui, e vou começar com a Letícia. Eu queria que você contasse para a gente, Letícia, o que Deus significa para você. Difícil. Deus é meu guia. Deus acho que para resumir, é meu guia, assim, é tudo. Que sem Deus é difícil de enfrentar as dificuldades. E mesmo para quem não se enxerga dentro de uma religião, mas que acredita em algum outro ser superior, né, alguma entidade, ter algo místico que nos faça buscar algo melhor, buscar sermos melhores e nos ajude a enfrentar as dificuldades, assim, é tudo. Então, para mim, Deus é meu guia. Que lindo, né? Fer, para ti, o que significa sucesso? Pesado, hein? Cara, eu acho que... não tenho certeza, né? Que sucesso é estar feliz. Sucesso não se remete apenas a profissionalismo, a dinheiro ou qualquer outra coisa palpável, enfim. Eu acho que sucesso é estar bem consigo mesmo, com a família, com as pessoas. Eu acho que quando poder dizer assim, cara, eu cheguei onde eu queria, né? Eu estou com quem eu quero, eu estou feliz, é isso que é sucesso. Né? Então, para mim, sucesso é isso, é felicidade. Fantástico. Bruno, para ti, o que significa família? Sabia, cara. Me emociona. De um advogado familiarista para outro. Tu sabe, né? Quando a gente escolhe esse caminho é por causa do amor que a gente tem de família, né? Mas eu vou Exato. resumir. Família é a base de tudo, né? Não é porque está na Constituição Federal que é a base da sociedade, mas é a base de tudo. É onde um ser humano se desenvolve, aprende os primeiros contatos com outras pessoas. Para mim, família é a base de tudo. Eu não estaria aqui se não fosse minha família, vocês também não estariam aqui se não fosse a família de vocês. Até agradecer as famílias de todo mundo, que com certeza muitos apoiaram, né? Enfim, e eu acredito que família é tudo, é a base de tudo, é o sentido da vida, junto com Deus. E então, para mim é isso. Eu não consigo falar mais de família que eu me emociono. Fabi, para ti. Só dizer que minha família está aumentando, né? Ai, parabéns. Isso é outra palavra, né? Eu achei que ia comentar no meio da tua frase isso. Fabi, e para ti, o que significa dinheiro? Eu acho que é necessário. E eu discordo muito de quem fala que é um mal necessário. Porque eu acho que dinheiro também nos permite fazer coisas que a gente gosta, estar com pessoas que a gente gosta. Então, eu vejo que dinheiro hoje é necessário. E não é uma coisa negativa. A gente corre atrás dos nossos sonhos para ter dinheiro, para realizar mais sonhos ainda. Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa perspectiva de como a gente enxerga e fala sobre dinheiro. Que legal, muito bem, Fábio. João, para ti, o que significa empreendedorismo? Difícil falar, hein? Difícil falar. Eu venho de uma família muito humilde, muito simples, onde entenderam no meio do caminho que a virada de chave seria empreender. Então eu posso matar no peito e falar que empreendedorismo dentro da minha família é o que me fez chegar onde eu cheguei, onde todos chegaram. E acho que ninguém aqui sabe, nunca contei para vocês, mas eu vim de uma família de empreendedorismo feminino, numa época onde isso nem era cogitado, nem se sabia o que era empreendedorismo, quanto menos feminino, né? Então, falar sobre empreendedorismo, defender essa bandeira como eu defendo no dia a dia, né? Com as empresas que hoje eu faço parte e dentro do grupo onde hoje eu faço parte e defendo e vou atrás e corro, me tenho com muito orgulho e com muita gratidão toda a história que vivi. E então, para mim, é justamente isso. Essa virada de chave onde tu pode se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, primeiramente, porque eu acho que isso é um estilo de vida, né? E impactar de fato, mudar a vida das pessoas que tu ama, né? Então, para mim é isso, difícil falar, mas acho que consegui atingir o que eu entendo sobre. Eu acho que não é difícil falar, né? Viu, Fê? Difícil falar pouco. Isso. Viu, Fê? E para ti, o que é inovação? Rapaz, agora eu entendo que os convidados passam. Eu acho que a gente tem falado muito aqui no grupo, né, sobre, principalmente
buscar a evolução dentro tanto do mercado que a gente atua, né, como profissionais, e também na vida. E nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, a questão da inovação ela vem passando por um período muito avançado, né? Então, nós que trouxemos e vamos continuar trazendo aí conteúdos relacionados ao que a gente já falou aqui, a gente tem que estar sempre atualizado com isso, né? E porque senão, obviamente, a gente vai ficando para trás. Então, esse é um tema que vem muito a calhar com o que a gente pensa como grupo. Eu acho que é isso, é questão de prioridade de estar sempre aprendendo e inovando, tanto na empresa que você trabalha, como pensando no futuro também, né? Porque a gente, como falei, tem que estar sempre se adaptando com o que o mercado nos traz. Perfeito, Felipe. Agora quero perguntar aí, né, para nossa querida Thaís, Thaís, nós estamos aqui nos direcionando para o fim. Estamos ao vivo, mas nos direcionando para o fim. E estamos fazendo aquele bate-bola, né, com as palavras, o que elas significam para cada um de nós. E aí, eu queria perguntar para você, o que significa para a Thaís hoje despertar? Conseguiu ouvir, Thaís? Sim. Uma palavra ou uma frase? Uma frase curta. Ou como você se sentiu à vontade? Tranquilo. Despertar, para mim, foi muito... Como é que eu posso dizer? Foi realmente uma chave que virou. Porque às vezes a gente quer agradar as pessoas e acaba não fazendo aquilo que a gente ama de verdade. Então, o despertar, para mim, significou assumir aquilo que eu gosto de fazer como profissional, como pessoa, e encarar o desafio. Então, o despertar é tomar coragem de se tornar aquilo que tu realmente quer. É isso. Legal, muito bacana. Só para contextualizar aqui, para quem não viu no começo, a Thaís, então, tá Londrina? É? Então tá a 1.000 quilômetros aqui, tá lá com a família dela e não pôde estar presente aqui no nosso review, né? Nosso review 2022, nosso episódio aqui de final de ano. Então, por isso que ela tá aqui, online, conosco aí. E eu acho que a Thaís, ela é o sinônimo de despertar, né, Thaís? Por isso que a palavra foi para ela. A Thaís, assim, ó, pro próximo ano, vão vir inúmeras novidades que ela vai contar ainda por aí. E a gente fica muito feliz. Ainda não. Ainda não, isso aí. Então, por último e não menos importante, né? Will, o que é para ti comunicação? Tu quer me assistir, Thaís, ou posso... Vai longe. Não. Não, tem que ser uma frase só. Uma frase só? Vai ficar difícil. Comunicação sintética, vamos lá. Bom, a comunicação é a base para a constituição de qualquer relacionamento. É onde se originou todo tipo de relacionamento, né, de civilizações, países, relacionamento afetivo, amizade. Então, fundamental para que haja bons entendimentos na família, na amizade, nos negócios. Então, é a peça-chave, é a que dita tudo o resto. Tudo o resto só acontece com base na comunicação. Então, pessoal, a gente tem um encerramento, né? Mas antes do encerramento, antes de deixar vocês à vontade para falar, a gente vai falar dos patrocinadores, tá? O pessoal que acreditou no nosso projeto até aqui e que segue acreditando, né? Os nossos patrocinadores masters que estão conosco desde o início, quando nem nós sabíamos ao certo aonde chegaríamos, né? E que nos apoiaram, então, desde o projeto Rascunho Inicial, que é o Posto Tiaraju, a Wizard, que hoje está nos cedendo a casa, a Brevet, Comunicação e Marketing, a Madeira de Luxo.
Bom, também agradecer então aí muito a Sulnet, a Clés Móveis Planejados de Giruá, ao Dom Chico Pão de Alho Artesanal e também, né, aos nossos patrocinadores aqui do episódio, o Mr. Fit, a Vibe e a Barbearia Leal, perdão. E também os nossos apoiadores, que é o Marcos Espíndola, o Elton, me perdoa, não sei pronunciar o sobrenome, Snitowski. Então, nosso querido Elton, tá? E Caricanecas, então, que são os nossos apoiadores dos episódios. Temos que agradecer também mais um patrocinador, que é o Bards and Arts Pavimentações, né, que empresa da nossa amiga Fabi, né, junto com sócios, que acreditou também lá desde o começo de outubro, acreditando na nossa ideia também. Obrigado, Fabi. Mandar um parabéns para o Marcos Espíndola também pelo casamento. Casou faz poucos dias. Parabéns! Parabéns, Marcos! E agora, pessoal, então a gente está indo para o encerramento, tá? E a gente queria uma frase de vocês, de cada um de vocês. Pode ser sobre o grupo, pode ser desejando um feliz ano novo, né? Que vocês se sentirem à vontade para falar para todo mundo que está nos ouvindo, assistindo. Podemos começar lá com o João. Muito desafio nessa noite, hein? Impressionante. Pessoal, eu acho que não tem como ser diferente, né? A palavra que a gente tem que deixar muito enfatizada e que para mim significa esse ano, significa esse projeto e significa todas as experiências que a gente teve. Um beijo para a Thaís, que é gratidão. Gratidão pelas oportunidades, pelas vivências, por todos que acreditaram no nosso trabalho, no nosso projeto, por cada um que acreditou em mim como membro do grupo, que me proporcionou aprender e ser uma pessoa melhor. E gratidão a vocês que, se Deus quiser, vão ter um ano maravilhoso, assim como a gente teve, e a gente está plantando algo muito bonito para 2023 e queremos, junto com vocês, colher os frutos e caminharmos juntos para frente pelo progresso, pelo desenvolvimento e pelo despertar de cada um de nós. Um ótimo 2023 para cada um, a minha família especial e a minha família que construí aqui nesse grupo também. Vai eu? Queria agradecer cada um do grupo aí. Eu acho que as nossas conversas, o grupo em si, o nosso projeto me tornou uma pessoa ainda melhor. Nossa, né? Ainda melhor, né? Pô, me achei agora, né? Não, brincadeira. Eu ia fazer uma piadinha do nível das tuas, mas eu vou deixar quieto. Hoje eu não estou piadista, hoje eu estou emocionado. Me tornou uma pessoa melhor, né? Eu acho que esse ano foi muito importante para nós. Tanto que acho que ganhei 2 presentes esse ano, né? Um foi o grupo e o outro a notícia que você pai. Então não é à toa que aconteceu no mesmo ano, né? Acho que foi um ano muito importante, foi um ano que vai ser o começo de tudo e eu acredito que lá na frente nós vamos olhar, daqui 10 anos, 10 mais, nós vamos olhar para trás e lembrar que esse 2022 foi o começo de tudo que a gente construiu até lá, né? Então agradecer meus amigos que sempre me apoiaram, que assistem as nossas lives, que estão sempre compartilhando os conteúdos nossos. Então agradecer todos que fizeram isso por nós, né? Agradecer a minha família. E, bom, sou muito grato. A única palavra que eu tenho para 2022 é grato, porque por mais que eu tive muitas dificuldades em 2022, né, reflexos da pandemia, acho que todo mundo passou por algumas dificuldades aí, a gente se superou junto, né, abraçados aí. E então é uma família que a gente construiu e, como toda família, uma importância única e um amor muito grande, né? Ai, que difícil, gente. Eu que gosto de falar, às vezes eu fico sem palavras e assim como os guris, eu também quero agradecer, assim, sou muito grata pela oportunidade de estar com vocês, pela oportunidade de poder conhecê-los e aprender cada vez mais com cada um. Nós somos 10 pessoas tão diferentes, mas que se complementam e, assim, o mais importante de tudo, que se respeitam demais e tornam uma convivência tão boa, tão legal, tão agradável. Tão bom quando a gente conversa, quando a gente se encontra, quando a gente aprende junto. Então, para mim, ter entrado no grupo trouxe uma mudança muito grande na minha vida pessoal e eu sou muito feliz e muito grata por estar com vocês. Assim, quero que em 2023 esses laços eles possam se estreitar mais ainda, que a gente consiga fortalecer mais ainda. Então, agradeço vocês. Agradeço a todos que nos acompanham, que acreditam no projeto e que possam também continuar no ano que vem caminhando conosco, aprendendo conosco e fazendo desse projeto assim algo que possibilite e proporcione o despertar para muitas outras pessoas. Então, deixo um feliz 2023 para todos.
Como que a Fábio fala da Leite? Como é que ela fala? Essa mulher é Maravilhosa. incrível, maravilhosa. Olha, vai começar a falar da Leite, Falta a gente vai até adjetivos amanhã. aí. Ai, obrigada. Muito bem. Não tem como ser diferente, né? Eu acho que gratidão é a palavra, né? Mas agradeço ao William pelo convite. Eu acho que lá foi o início, né? E a gente está construindo uma coisa muito bacana, muito bonita e está atingindo muitas pessoas, né? Agradecer a minha esposa, a Maiara, e a Valentina, minha filha, que esse foi o melhor, se não o melhor ano da minha vida, né? Não dá para entrar muito nesse assunto, senão trava aqui, né? E agradecer cada um de vocês. Eu estou aprendendo demais com vocês. Tá? Com certeza eu estou melhor por causa Ainda de melhor. vocês, ainda melhor. E com certeza 2023 vai ser um ano melhor ainda. Já levantando melhor. Né? Então, gente, obrigado. Né? Agradecer aos amigos também que acreditaram nesse projeto lá fora, as pessoas que nos assistem, que compartilham do sonho que a gente está tendo e está realizando. Né? E desejar um 2023 excelente para todos, que, como o João falou, que seja um ano tão bom quanto, se não melhor que a gente teve esse ano, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu também quero agradecer a todos vocês, porque eu lembro a primeira vez que eu participei, né, também já entrei de supetão, assim, já logo gravando vídeo, e, meu Deus do céu, sem saber o que estava acontecendo. E eu lembro que eu olhei para todos vocês e pensei, gente, será que eu vou ter coragem em algum momento de contribuir com alguma coisa? Porque eles são muito, desculpa a palavra, foda. E, tipo assim... Mentira, tu olhou e falou assim, se eles conseguem, eu também consigo. E aí eu pensei, será que eu vou me sentir pertencida a esse grupo? E foi muito rápido a sensação de pertencimento, assim. Hoje todos vocês são meus amigos. Não à toa, recentemente comemorei meu aniversário e quase todos estiveram presentes. Quem não esteve presente foi porque realmente não pôde. Então, Anotado no caderninho, né? E tá anotado no caderninho. Tem uns que aproveitaram mais, outros menos, né? Mas faz parte. Mas, assim, realmente vocês todos são muito especiais para mim. Eu sinto como se eu estivesse numa família mesmo. Sou muito agradecida por tudo que vocês me ensinam. Espero também, em algum momento, ensinar algo para vocês. Dizer que eu, claro, só conversar ali com a Emily, depois ver os valores com ela. Mas, não é brincadeira. Eu realmente... Não é brincadeira. Mas, assim, eu quero dizer que, de verdade, eu amo vocês, cada um de vocês. Eu admiro vocês demais. Quando a gente fala, assim, da Leite, da Aline, da Bruna, das gurias, né? A gente costuma puxar um pouquinho o saco mais das gurias, né? Assim, e os guris nunca, né? Mas, assim, vocês todos são incríveis, assim. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Espero que nós tenhamos muitos e muitos anos, não apenas 2023, mas muitos outros anos juntos, né? E contem comigo para o que precisar. Vou daqui, então. É difícil não ser repetitivo, né? É um momento bem especial para todos aqui. Então, obviamente, a gratidão é primeiramente para vocês, por todos os momentos que a gente viveu aí desde a metade desse ano 2022. E para não se prolongar muito, quero deixar uma mensagem para o pessoal, né? Primeiro de um abençoado 2023 e que também possam somar na vida das pessoas, né? Assim como a gente tem esse propósito de compartilhar conhecimento e compartilhar experiências, você que está nos assistindo aí, pense nisso, né? Some na vida das pessoas, não guarde para si esse tipo de conhecimento e aprendizado, que eu acho que assim a gente tem muito a contribuir, né? Tanto dentro de nós mesmo como, né, para outras pessoas. Então, pessoal, depois de tudo que vocês já falaram, né? Agora é eu que vou me repetir, Felipe. Então, eu acho que 2022 para mim foi um ano de transcender. Foi um ano de muita superação, onde, com o apoio de todos vocês, né, eu tive que ir além do que eu imaginava que eu seria capaz. Foi um ano que eu não podia dizer, tô com medo. Eu tinha que dizer, como é que eu vou resolver? E, então, eu agradeço muito a todos vocês por cada palavra, por cada abraço, por cada conselho, por cada indicação de livro. Vai ler, vai estudar. E é isso. E para o pessoal que nos assiste, então, deixar para vocês assim que desenvolvimento contínuo, né? A gente tem que estar sempre buscando ser uma pessoa melhor para esse mundo todo, para as outras pessoas que não estão buscando ser.
Então, que a gente se capacite cada vez mais para trazer paz. Porque quando a gente evolui, quando a gente se conhece, a gente encontra uma certa paz, né? Então, que a gente traga paz para esse mundo de grande ansiedade, de grande correria, de grande estresse. E que, através do nosso conhecimento, a gente consiga passar uma palavra sábia para quem está precisando. Então, eu desejo que as pessoas estudem mesmo, né? Busquem evoluir cada vez mais e que, com certeza, eu evoluí e eu sou uma pessoa ainda melhor com a convivência com cada um de vocês. Gratidão. Eu acho que as palavras da noite, né, são felicidade e gratidão, né? E eu quero iniciar aqui agradecendo a todos vocês, né, por tudo e por tanto, porque foi muito. Foi muito o que a gente já trocou. Eu estou aqui faz um mês, né? Alguns já conhecia, mas a maioria chegaram agora na minha vida. E tem sido incrível partilhar de tanta coisa com vocês. Então, muito obrigado pelo acolhimento, pelo respeito, pelo carinho, pelo tanto que vocês impactam e somam na minha vida. Que a gente possa seguir impactando, auxiliando, somando na vida de todas essas pessoas que acreditam na gente, né? Que querem saber mais dos nossos projetos, do nosso grupo. Queria também agradecer de um modo muito especial minha parceira iniciante comigo, né, Bruna, por ter dividido essa noite, né, mas também a questão do roteiro, a questão do nervosismo, porque essa pessoa que adora falar, mas não gosta das câmeras também. Então, muito obrigada, né, foi incrível compartilhar contigo esse momento. E você é a luz, né, na nossa vida, no nosso grupo, então siga assim. E agradecer em especial o público de casa, né, que nos assista, que vocês sigam aí conosco, né, para um 2023 aí. E o que a gente deseja para todos vocês, na verdade, é um feliz e abençoado ano novo, né? Que assim como nós, vocês nesse momento revisitem tudo que fizeram de bom, mas também todos os desafios que passaram e que sintam essa felicidade e essa gratidão que a gente está aqui transbordando nesse momento. Passar agora para a Thaís aí, então. Vou ajustar a câmera aí. Acho que realmente... Foi, Elton. Bora. Acho que realmente a palavra é gratidão pelo ano que passou. Foram pouquíssimos meses e um crescimento gigantesco, principalmente dentro de cada um de nós. Então, desejo muita empatia para 2023 e muita realização, tanto para o grupo quanto para as pessoas que nos acompanham. E eu mesmo, 1.000 quilômetros de distância, por videochamada, estou nervosa. Então, vocês sigam aí, parabéns pela apresentação e tamo junto, meu povo. Amo vocês. Aí, minha querida. Obrigado pelas palavras aí. Gente, amanhã, então, dia 29, vai fazer 6 meses que nós estamos com o grupo, um semestre, pensa. Então, a gente começou com o grupo dia 29 de junho e o nosso primeiro encontro, né? Então, assim, tudo que a gente já fez até agora foi incrível e o que eu tenho para dizer para todos vocês aqui do grupo é que 2023 vai ser exponencialmente melhor. Sabe? Com todas as ideias de negócio e tudo que a gente pode somar um para o outro. E que quero também me fazer aqui, me pedir desculpas, né, em alguma situação que eu tenha me expressado errado, que eu tenha conduzido de forma errada e que saibam que eu sou a pessoa que não sou o melhor. Estou muito longe de ser o melhor, mas é difícil achar alguém mais determinado, mais resiliente e que tenha mais compromisso com aprender e evoluir e que esteja mais pronto para aceitar críticas. Isso eu tenho assim a convicção de que é difícil, cara, achar alguém que tem essa vontade assim mais do que eu. Então vocês podem esperar de mim o maior compromisso possível, maior dedicação, muito mais desse ano do que esse ano. E assim, como eu já falei para vocês assim no nosso Amigo X, né, no nosso encontro, eu poderia descrever o 2022 como o pior ano da minha vida, como um cenário triste, podia contar aqui a história mais triste possível, mas
eu acho que isso está muito ligado à mensagem que eu quero deixar para vocês. Por mais que a situação pareça difícil, sempre existe uma outra forma de enxergar. Sempre existe uma outra perspectiva. Tudo que parece ruim que nos acontece, muitas vezes é uma forma de evidenciar aquelas crenças que a gente havia conduzindo, aqueles desejos por impulso que a gente insistiu em ter e na verdade não era para nós. Então são tudo sinais, são tudo formas de evidenciar que esse não é o nosso caminho. Então se as coisas ruins que a gente identifica que aconteçam, esses percalços, são formas de nos colocar em situação de melhorias, né? Tirar lições do que aconteceu e enxergar novas perspectivas. Então, esse grupo reflete muito bem toda essa virada de paradigmas, essa quebra de crenças, esse descontentamento que a gente tem com algumas situações da comunidade. Então, esse grupo ele reflete tudo isso, toda a forma que a gente quer contagiar. E uma das frases lá no começo que a gente falou, né, que a gente se reuniu e estava todo mundo assim meio apreensivo, meio tenso comigo, mas o que quer esse maluco, né? Então é que, assim, ninguém precisa deixar de fazer o que gosta de fazer. Todo mundo pode ir lá no seu fim de semana, curtir uma festa, uma balada, tomar a sua bebida favorita, pode ter a resenha de futebol, pode ter aquela resenha no meio dos amigos, mas que exista proporcionalmente os momentos produtivos, né, que a gente possa se desenvolver, como a Bruna falou, entrar nesses processos de melhorias constantes. Então, veja sempre numa outra ótica, sempre existe uma segunda forma de visualizar aquilo de ruim que nos acontece, né? E agradecer a vocês, obrigado por acreditar em mim, por seguir a minha ideia, por acreditar nesse início, né? E que agora não é um sonho meu, não é um objetivo meu, assim, é um objetivo de todos nós e que eu conto muito com vocês para que a gente possa se desenvolver ainda mais, que a gente possa crescer ainda mais e construir várias e várias ideias de negócio, porque eu tenho um vídeo que eu gravei no final do mês passado e que eu vou divulgar daqui a um tempo e que quando a gente tiver um outro patamar aqui no grupo. Então, muito obrigado à minha família, obrigado a todas as pessoas que nos acompanham, as pessoas que também, de certa forma, no começo questionaram, porque é normal, e depois vieram a nos aceitar assim, e pode ter certeza que a gente vai se dedicar ao máximo para seguir nesse próximo ano ainda mais e melhor. Agora aquele momento que a gente levanta e canta hoje a festa é isso, não. E a Fábio saiu aqui, tá? Não foi chegou porque... a pizza. Chegou a pizza. Agora a gente vai terminar de comemorar. Vai comemorar agora. Gente, feliz ano novo para todos vocês. Uma boa vida nova. E como falei no começo também, vida nova se refere a tudo isso, né? Novas crenças, novas quebras, né? de preconceitos, que a gente possa aceitar o outro, que a gente possa ter a nossa convivência, né, como ser humano, como estudo para a nossa própria melhoria. Então, se a gente está aqui é por um propósito, né? Se a gente está aqui é porque a gente tem que aprender com o outro, a gente tem que aprender com a convivência, né? E que nós não somos seres únicos, nós somos umas pedras imutáveis, né? A gente precisa estar a todo momento em melhoria. Quando a gente julga que a gente já sabe, a gente se limita e a nossa visão fica muito fechada. E a gente perde a oportunidade de enxergar as coisas como elas verdadeiramente são. Então, só agradecer. Muito obrigado. Isso aí, valeu, pessoal. Muito bem. Feliz ano novo. Feliz ano novo!